A senhora Rowena Drake está organizando uma tradicional festa de Dia das Bruxas para as crianças na sua casa, em Woodley Common, Inglaterra. Entre os presentes encontra-se uma convidada de fora da região, a senhora Ariadne Oliver, famosa autora de livros policiais de grande sucesso. Tentando impressionar a ilustre escritora, a adolescente Joyce revela já ter testemunhado um assassinato. Porém, ninguém leva a sério essa afirmação, afinal, a jovem é uma reconhecida mentirosa que adora inventar histórias para chamar a atenção para si. No entanto, poucas horas mais tarde, seu corpo é encontrado, afogado em uma bacia cheia de maçãs. Transtornada com tão tenebroso caso, Mrs. Oliver decide pedir ajuda à única pessoa que considera capaz de encontrar o culpado, seu amigo, o detetive Hercule Poirot. Publicado em novembro de 1969 na Inglaterra, A Noite das Bruxas é o 60º romance de Agatha Christie e o 45º caso do detetive belga Hercule Poirot, segundo a cronologia oficial do site da autora. Isso significa dizer que, assim como acontece em outros livros da Rainha do Crime, encontramos ao longo da narrativa referências a casos anteriores de Poirot, como o mistério do trem azul, um gato entre os pombos e a morte de Mrs. McGinty, mas nada que comprometa a compreensão desse romance ou a solução dos anteriores, pois todos podem ser lidos de forma independente. Inclusive, nessas edições da HarperCollins Brasil, encontramos notas ao final do livro que trazem informações sobre personagens citados ao longo da narrativa e explicações de algumas referências que agregam bastante à experiência de leitura. "Nós a encontramos lá", respondeu Mrs. Oliver. "Alguém sabe, alguém enfiou a cabeça dela no balde de água cheia de maçãs, empurrou e segurou a cabeça até que, claro, morresse. Afogada, num balde de metal cheio de água, ajoelhada ali, a cabeça mergulhada como se fosse morder uma maçã. Eu odeio maçãs, nunca mais quero ver outra na vida." Escrito na fase de maturidade de Agatha Christie, A Noite das Bruxas é um dos seus últimos livros e talvez um dos mais subestimados da sua bibliografia. O título chamativo, que remete a Halloween, tende a atrair leitores ávidos por uma história horripilante para ser lida durante o mês de outubro e que, por isso, eventualmente acabam se decepcionando com essa obra. Encontramos aqui, de fato, uma trama inquietante que gira em torno do macabro assassinato de uma menina de 13 anos. Porém, não há nada de sobrenatural nessa história, apenas o horror provocado pela mais pura maldade, fruto da natureza humana. Esse é basicamente um livro de mistério tradicional, apresentando mais um caso bem clássico de Poirot, que conduz uma investigação baseada em entrevistas com testemunhas e pessoas que ele considera relevantes para a elucidação. Ainda que essa história se desenvolva em cadência lenta, com pouca ação e muitos diálogos, é inevitável ao leitor ser absorvido pela complexa trama que começa a se desenhar a partir das investigações de Poirot e que pouco a pouco revelam que a morte de Joyce é apenas a ponta do iceberg numa cadeia de outros eventos criminosos. Aí cabe ao detetive utilizar suas células cinzentas de que tanto se orgulha para determinar qual pista seguir a partir de um grupo de casos identificados com a ajuda de um antigo colaborador, o inspetor Albert Spencer. Aliás, nessa empreitada ele conta não apenas com um, mas dois velhos conhecidos dos leitores das histórias da Rainha do Crime. É atendendo justamente ao chamado da amiga Ariadne Oliver, escritora de romances policiais, que Poirot entra nesse caso. A personagem, que já participou de outros 5 livros do detetive, é o conhecido alter ego da própria Agatha Christie e de quem ela se utiliza para expressar frustrações, interesses e abordar técnicas literárias do gênero, além de servir como auxiliar de Poirot nas tramas em que participa. Tudo estava sob controle. Tudo de acordo com o planejado, tudo corria bem, na mais perfeita ordem, então me parece incrível. Pessoalmente, acredito que um fator externo tenha sido preponderante. Alguém entrou em minha casa, o que não seria difícil naquela situação. Alguém, suponho, com sérios distúrbios mentais, o tipo de pessoa que, pelo que sei, deixa os asilos psiquiátricos porque não há espaço. Hoje em dia, a todo momento, são necessários ainda mais leitos para novos pacientes. Bastava espiar pela janela e se veria uma festa infantil. E esse pobre coitado, se é que você pode ter pena dessa gente, e de minha parte digo que é bastante difícil, persuadiu essa criança com sua astúcia e a matou. Ninguém imagina que esse tipo de coisa poderia acontecer. Mas aconteceu.
Sobre a conclusão da história, o que eu posso adiantar nesse ponto sem spoilers é que para leitores mais experientes no gênero, descobrir a identidade do assassino pode não ser exatamente um grande desafio nesse livro, mas a motivação é uma incógnita que só vai se desfazendo nas páginas finais, reservando, claro, algumas surpresas que poucos seriam capazes de desvendar com tanta facilidade, ainda que Agatha Christie praticamente esfregue algumas pistas bem na nossa cara através de referências que, a princípio, pareçam inocentes. Além disso, a autora também deixou pontas soltas nessa conclusão, mas vou aprofundar isso daqui a pouco na parte com spoilers desse vídeo, ok? A Noite das Bruxas já foi adaptado para rádio em 1993, graphic novel em 2008 com adaptação e arte de Chandre e para a TV em 2 ocasiões no formato telefilme. A primeira foi em 2010, no segundo episódio da 12ª temporada da série britânica Poirot, que apesar de algumas mudanças, se manteve relativamente fiel ao texto original. Já em 2014, o livro inspirou o 5º episódio da segunda temporada da série francesa Os Pequenos Crimes de Agatha Christie, que apresenta uma livre adaptação da trama ambientada na França e sem a figura de Poirot. Para o cinema, a primeira adaptação acaba de estrear no Brasil. A Noite das Bruxas é a terceira história de Agatha Christie, com Kenneth Branagh na direção e no papel de Hercule Poirot. No entanto, diferentemente do visto nos 2 filmes anteriores, aqui o texto de Agatha Christie serviu apenas como inspiração, já que a trama é conduzida de forma bem diferente da que conhecemos no livro, ainda que chegue a uma conclusão relativamente parecida. Porém, embora não seja fiel à obra original, trata-se de um excelente filme que traz um frescor necessário para atrair a atenção e renovar o público leitor da Rainha do Crime. Bom, aqui eu encerro o vídeo para aqueles que ainda não leram A Noite das Bruxas. A seguir, quero abordar o final dessa história com spoilers para quem já teve contato com o livro, e não recomendo a quem ainda não leu avançar para a próxima parte do vídeo, pois isso certamente irá impactar na sua experiência de leitura. Caso ainda não possua, compre esse livro através do meu link da Amazon aqui na descrição e também me siga nas redes sociais. A partir de agora, passamos para o campo do spoiler, portanto, siga por sua conta e risco. Um homem e uma mulher pegaram o corpo da moça e carregaram pela vereda até a estrada. Achei que a estavam levando para o hospital ou para a Quarry House. Aí a mulher de repente parou e disse: "Estamos sendo observados", e olhou para a árvore onde eu estava. Não sei porquê, mas senti muito medo, fiquei paralisada. Aí o homem falou: "Que nada", e eles continuaram a caminhar. Eu vi que tinha um pouco de sangue no lenço e uma faca, e achei que a moça tinha tentado se matar. Bom, gente, Agatha Christie geralmente tem a capacidade de me fazer de trouxa, e aqui não foi diferente. Embora eu tenha desconfiado das atitudes de Rowena Drake, ainda não sabia de que forma ela poderia estar efetivamente ligada à morte de Joyce. Quando ficou claro que o assassinato dela foi uma queima de arquivo para encobrir o crime que ela havia supostamente testemunhado, restava saber qual pista do passado Poirot iria seguir. De cara, eu descartei se tratar da morte da professora. O caso do desaparecimento da au pair Olga Semenoff, após herdar os bens da senhora Llewellyn Smith, que deveriam ir para Rowena, fazia muito mais sentido para o contexto da trama e me fez ligar o sinal de alerta, reforçando a ideia de que a senhora Drake estava envolvida nesse crime até o último fio de cabelo. Mas eu só passei a desconfiar do envolvimento do paisagista Michael Garfield no episódio em que ele desenhava Miranda no jardim. Não sei quanto a vocês, mas eu me vi sendo feito de trouxa mais uma vez com aquela referência da mitologia grega, em que ele atribuiu ao desenho de Miranda o nome Ifigênia, filha que o rei Agamenon sacrificou para agradar a deusa Ártemis. Claro que na hora que eu li, não fazia a menor ideia disso, e acho que só quem saca muito de mitologia grega pode ter sido capaz de deduzir, assim como Poirot, o parentesco entre Michael e Miranda, a verdadeira testemunha do homicídio de Olga. Temos então aqui uma dupla de assassinos, com ela agindo por amor a um homem narcisista cujo único interesse era o dinheiro dela. Só acho que ficou faltando um pouco fechar melhor as pontas dos crimes. Na conclusão, ficou claro que Rowena Drake matou Joyce Reynolds, mas os assassinatos de Olga Semenoff, Leslie Ferrier e do menino Leopold foram atribuídos aos dois sem qualquer individualização, e confesso que eu fiquei curioso sobre essa informação. Claro que isso, de modo algum, prejudicou minha experiência com mais esse mistério da Rainha do Crime. Me contem também como foi a experiência de vocês com A Noite das Bruxas. Deixem aqui nos comentários pra gente poder conversar, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!